Fala, meus queridos, muito bem-vindo. Live das 9 horas, começando agora. Vou botar só um fonezinho de ouvido aqui. Para quem for entrando, me diz aí se você está me vendo bem e se você está me ouvindo bem. Manda um. Vamos ver se entrou. Aí. Bom dia, Mari. Bom dia, Mari. Você tá vendo bem, tá ouvindo bem essa live? Manda aquela famosa letra 1. Letra não, número 1, né? Manda o número 1 pra mim, pra eu saber se você tá vendo bem, ouvindo bem essa live, pra gente poder começar. Live das 9, live de hoje sobre procedimentos. Eu acho que eu vou fazer essa live em 2 etapas, pra gente poder aproveitar mais. Procedimentos recorrentes no PS, procedimentos simples no PS, procedimentos do dia a dia, procedimentos que a gente gosta de fazer. Cheiro de manga, já mandou aquela letra 1. Cheiro de manga, né, bicho? Cheiro de manga é top. A Anne mandou 1 também, Raíssa mandou 1, Rúbia mandou 1 também. Então, beleza, estamos já liberados para começar. Vamos. Caralho. Pô, perdi aqui minha paradinha, velho. Ó, então vamos paciência aqui, porque o Instagram resolveu tirar. Eu fiz uns slides aqui pra gente acompanhar essa live. Só que ele tirou da ordem aqui, então eu vou ter que caçá-los aqui de forma paciente. Vou ter que caçar esses slides. Enquanto isso, faz o seguinte, manda aí pra mim quem já tá dando plantão ou quem ainda tá na faculdade. Me conta aí pra eu saber, porque questão não, querendo ou não, procedimento a gente acaba... quando a gente começa a dar plantão, assim, é quase que imprescindível a gente não saber fazer, né? Porque o negócio começa a ficar chegando todo dia para você, uma hora ou outra você tem que estar dominando ali uma sutura, uma drenagem e outras coisas assim. Agora, quando a gente está no internato, às vezes realmente esses momentos eles são pequenos demais, né? A gente acaba, mesmo que a gente faça curso de sutura, curso de não sei o quê, mas se a gente não entrar ali na prática, né? A gente acaba tendo uma dificuldade, né? Então, por isso que eu tô perguntando. Então, faz um pouco de diferença. Tá na facu aí, ó. Camille mandou. Na facu você tem esse detalhe, né? A gente não consegue, de uma forma tão efetiva, às vezes, fazer esse tipo de procedimento. Calma que eu tô chegando já, galera. Já estou chegando já. Falta só mais uma aqui, mais uma rodada. Vamos ver. Opa, acho que é aqui. Não, aqui não. Tenho fé, gente, tenho fé que vai dar certo. Se vocês tiverem fé, eu vou conseguir fazer essa live aqui de um jeito que vai ficar massa demais. Boa. Consegui. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram. Facu ainda, plantão, Saulo já tá no plantão, boto fé. O Matheus mandou aqueles olhos, não sei, preocupados. Facu também. Beleza. Então é até um blend aí entre faculdade e plantão. Muito bom. Então eu acho que eu vou dividir essa live em duas partes, galera, pra gente conseguir fazer ela de uma maneira mais interessante. Então nessa primeira parte a gente vai falar sobre sutura, mordedura. Na segunda parte a gente fala sobre ingesta de corpo estranho no ouvido. Segunda parte então amanhã às 9 horas. E finaliza com unha encravada. 5 coisas aí, 5 tipos de... Eu coloquei como procedimentos, ingesta de CE, porque é uma conduta bem prática, apesar de que o procedimento às vezes envolvido ele é uma endoscopia, né? Mas vamos colocar que é o tipo de paciente que chega no pronto-socorro também, e a gente acaba às vezes esquecendo o manejo desse caso, e é um caso simples, velho. É um caso simples de manejar, é um caso que a gente não precisa decorar nada, só a gente entender o fundamento da coisa que a gente consegue. Então a ideia da aula é essa, né? É a gente entender aqui os fundamentos que há por trás de cada procedimento desse, pra gente não esquecer, né? Dar uma alta com segurança, sabe? Fazer aquele procedimento, liberar o cara pra casa e ficar tranquilo, não levar isso pra casa. Quem aqui de vocês que está dando plantão ou está na faculdade, às vezes chega em casa e continua pensando naquela conduta que rolou? Sabe essa sensação?
Você fica pensando ainda que, putz, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter dado alta? Você já teve essa sensação? Essa é uma sensação ruim, né? E ela tem muito a ver com experiência e tem muito a ver com segurança na hora de fazer as coisas. Então, quando a gente domina esse passo a passo, quando a gente domina esses fundamentos, as coisas ficam muito mais simples. Muito mais simples. Rodrigão, salve, meu caro. Salve pra você também. Então, nossa, graças a Deus. Quase que eu choro aqui agora. Então, vamos lá. Vamos começar aí com nossa primeira ideia aqui. Vamos começar a falar sobre sutura. Sutura, para mim, o grande fundamento, presta atenção aqui nessa pegada aqui, galera, presta atenção na pegada. O grande fundamento que há aqui por trás de um procedimento que você vai fazer uma sutura, na minha cabeça, assim, claro, existe o ato cirúrgico ali, o ato de dar os pontos e tal. Mas tem uma coisa que para mim fica na minha cabeça martelando, é aquela ferida tá contaminada, é uma ferida que tem um alto risco de infecção. A primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Esse é o fundamento para mim que faz diferença quando eu estou atendendo uma sutura. Por quê? Vê se vocês concordam comigo aqui. Vê se vocês vou até para os comentários. Para dar ponto, é tudo igual. Concordam comigo? Uma ferida de 2, 3, 5 centímetros, ela vai tomar ponto simples ali, ou um ponto em X, ou um donate, sei lá o que você vai arrumar. Mas o ato de dar os pontos vai envolver um fio, o Kelly, pegar e a técnica ali. Agora, a clínica cirúrgica, vamos chamar assim, então no caso aqui, esse fundamento de contaminação é um fundamento que é muito variável. Ele vai variar a depender de cada paciente. Em se falando de contaminação, por exemplo, a gente pode usar momentos da nossa consulta para pensar se aquela ferida é uma ferida que tem um risco de contaminação ou não. Não estou entrando em detalhes aqui não. Vamos pegar a coisa no simples, na realidade. Então, na minha anamnese, o que eu posso inferir, o que eu posso criar de evidências aqui que me fazem pensar que essa ferida é uma ferida potencialmente com risco de contaminação. Vamos chamar assim, risco de contaminação aumentado. Por exemplo, tempo, uma ferida que tem mais de 6 horas, mais de 8 horas, mais de 12 horas de lesão, uma ferida traumática. Aqui a gente está falando de ferida traumática, né? Não, foi um acidente que desenvolveu uma ferida cortocontusa naquele paciente, e ele tem mais de 6 horas, mais de 8 horas, mais de 12 horas de tempo de ferida. Inclusive isso aí, dependendo do autor que você está lendo, pode inclusive até contraindicar um procedimento de sutura, ou pelo menos que você faça de uma maneira aonde você possa drenar aquilo futuramente pelo risco de infecção. Então tá aí, tempo. Grava aí 6 horas. 6 horas é um bom marcador para você ter uma ideia, tá? Comorbidade. Por que comorbidade? Olha, se tem um paciente aí imunossuprimido, um paciente em tratamento com quimioterapia, um paciente diabético, um paciente que tem doença arterial periférica, são comorbidades que eu entendo que eu tenho uma dificuldade de cicatrização. Se eu tenho uma dificuldade de cicatrização, eu tenho um risco aumentado de infecção. Ponto. Vacina. Por que eu botei vacina aqui na anamnese? Porque é uma coisa que você pergunta. Olha, como é que está a sua carteira de vacinação aí para antitetânica? Lembra que tétano não está só no ferro, tétano também está na poeira. E poeira, bicho, tá em qualquer lugar, tá na terra, o cara caiu de moto, ele pode ter o risco. Então, aproveita na anamnese, você já coloca isso dentro da sua história clínica, né? Se o paciente é vacinado ou não, lembrando, né? Se o paciente não tomou vacina nos últimos 5 anos, ele vai ter que fazer o reforço. Se ele não souber ou tiver tomado há mais de 5 anos, ele vai ter que tomar 2 doses. Mas isso aí não é você que vai aplicar, você só precisa identificar o paciente que precisa de vacina antitetânica, tá? Então, outra coisa que a gente pode pegar aqui na nossa... Então, meus caros, para você que estava na live, você viu que eu estava falando, eu tinha acabado de falar de anamnese, então eu tinha acabado de falar do conceito de anamnese, ou seja, dentro da nossa anamnese, a gente, pensando em contaminação, a gente coloca tempo, comorbidades do paciente, lembra de perguntar sobre vacina antitetânica, porque ferida traumática, né, tétano não dá só no ferro, lembra dessa diferença aqui para você não esquecer. E aí quando a gente cai para o exame físico, no exame físico eu continuo ainda pensando na contaminação, eu continuo ainda tentando no meu exame físico identificar se aquela ferida traumática, que eu vou suturar daqui a pouco, é uma ferida aí que eu preciso de fazer um antibiótico, por exemplo. Eu preciso de mandar esse paciente para casa com qual antibiótico, por exemplo.
Então, por isso que contaminação eu acho um fundamento importante. Como eu te falei, sutura, ela não está mudando. O que está mudando é o caso clínico, né? Então, a clínica daquele paciente. Então, no meu exame físico, o que eu identifico? Local, por quê? Se eu tenho uma lesão de mão, de pé, de face, ou seja, lesões de extremidades, me chamam a atenção, tá? Se eu tenho lesões extensas, lesões de 5, 6, 10 centímetros, lesões profundas, lesões contaminadas já, ou seja, contaminada por debris mesmo, por sujeira, né? O paciente está andando de moto e aí, sei lá, a correia estoura, bate na canela dele, você chega lá e tá cheio de graxa, tá sujo, tá cheio de terra, cheio de pedra, ou seja, isso acontece. Esse tipo de ferida que tá bem suja, me chama atenção, ainda mais com o tempo aí envolvido, me chama atenção de se uma ferida tem um risco maior de infecção. O trauma, por exemplo, por que eu coloquei trauma? Né, um paciente que foi baleado, por exemplo, até que mesmo que seja cheio de raspão, já é uma ferida aí de alto risco de contaminação. É uma ferida que eu preciso pensar aí em antibiótico terapia para esse paciente. Por isso que é interessante, tá? Isso no exame físico a gente acaba identificando. O tipo de trauma também me ajuda, né? Lembrando aqui, eu vou dar um adendo aqui, no trauma. Por que eu coloquei a palavra trauma aqui para quem for printar os slides? Porque trauma também, você sempre tem que lembrar de fratura associada. Então, se eu tenho... é muito diferente a pessoa estar em casa cortando tomate e cortar o dedo, cortar a mão. É muito diferente de alguém que cai de uma laje e corta. Eu tenho uma ferida cortante ali, mas como a gente usa muito, né? Corta ou contusa, né? Eu tenho uma contusão daquela região também. Então, eu tenho sim um risco de ter fratura associada. Então, fica ligado nessa questão do trauma, tá? Tô bem, Minas. Obrigado, velho. Tô bem, cara. Tô bem. Tô em casa, tomando café já, fazendo uma livezinha aqui. Tive um problema técnico, mas já voltei. Então, vamos para esse último conceito aqui, ó. Contaminação para mim me entrega se eu tenho uma ferida limpa, se eu tenho uma ferida contaminada ou se eu tenho uma ferida infectada. Romo, qual é a diferença? A diferença que você precisa ter em mente, claro, é uma ferida infectada. Ferida infectada tem que ser óbvio para você. Né? Um paciente que tem uma ferida, imagina aí, um cara que tem uma ferida de 12 horas aí, chega lá, até com hiperemia às vezes no local, ou às vezes até mais. Um paciente de um dia de ferida. Ou uma ferida, como eu te falei, né? Muito debris, profunda, né? Horas de contaminação, horas de tempo de exposição. Eu tenho um quadro de uma ferida infectada. Por mais que eu faça uma sutura ali, por qualquer motivo que eu tenha decidido, é uma ferida que eu vou precisar lançar mão de antibiótico. De forma mais simples, se eu tenho feridas aí limpas e contaminadas, ou seja, não tenho feridas infectadas, né? Dentro da minha conduta, o que eu preciso para ter um controle efetivo dessa ferida? Desbridamento. Cara, desbridamento é o seguinte, às vezes fica confuso isso, né? Porque desbridar como? Então, tem algumas maneiras de a gente fazer esse desbridamento. Inclusive, até dentro do treinamento eu coloquei um vídeo novo de sutura, porque eu fiz um desbridamento diferente, onde eu fiz a analgesia primeiro. Ou seja, eu fiz a anestesia local primeiro para eu poder desbridar aquela ferida, porque ela estava muito suja. Mas de praxe, né, o que a gente faz no desbridamento ali é irrigação, por exemplo, com soro fisiológico ou com água corrente. Quando você for começar o procedimento, faz uma degermação da região, do lado, de fora, dentro da ferida, anestesia, depois melhora se você puder, depois da anestesia local, fazer um novo desbridamento, limpar um pouquinho mais a ferida, ajuda, né? Mas o desbridamento seria basicamente com água corrente, com soro fisiológico, desbridamento da ferida, tirar a sujidade, tirar o debris que está na ferida. É isso que significa desbridamento. Você não vai dar ponto numa ferida cheia de terra dentro, você tem que tirar a terra. Tem que tirar o foco de contaminação, pensa que você está diminuindo a quantidade de bactérias naquela região, de alguma maneira, para você não esquecer desse passo. Você precisa diminuir, você precisa tirar aquela sujidade, está suja a ferida, beleza? De passo a passo, e aí você pode fazer, por exemplo, uma anestesia local, como eu chamei aqui de analgesia, e aí depois você faz uma nova irrigação ali, uma nova lavagem daquela ferida. Isso aqui é um passo muito legal, uma coisa que resolve muito. Porque você fazer o desbridamento do jeito que eu estou falando aqui, tirar, passar o dedo, limpar, passar uma esponja, com um paciente sentindo dor, é muito difícil. Depois que você faz a anestesia local, não, fica muito mais fácil. Você consegue fazer um desbridamento adequado, uma irrigação adequada. E aí, sutura. E, por exemplo, você poderia lançar mão de uma antibiótico terapia tópica. Beleza? Para casa. Diferentemente, uma ferida infectada precisa de antibiótico terapia. Né? Não tem como eu fugir dessa conduta aqui. Se eu tenho uma ferida infectada, eu tenho uma real indicação
devo fazer antibiótico terapia nesses casos, terapia, beleza? Só dou um detalhe aqui para a gente não esquecer, né? Esses quadros de ferida traumática que eu tenho, por exemplo, de extremidades, mão, face, pé, lesões profundas, lesões com muita sujidade, lesões com acima de 6 horas, lesões com arma de fogo, são lesões que têm um alto risco de infecção e eu enquadro elas na mesma conduta das feridas infectadas. São também candidatas ao uso da antibiótico terapia. Inclusive, no CF, eu fiz uma discussão semelhante e a gente depois discutiu um artigo, né, porque isso tem muita coisa, né, tem muito material sobre isso na literatura. E, a depender do autor que você está lendo, pode ser que você tenha alguma mudança em termos de conduta. Mas, de alguma maneira geral, né, as feridas infectadas e as feridas de alto risco, elas caem na conduta de antibiótico terapia e as outras ficam na conduta basicamente de desbridamento, irrigação e curativo tópico, por exemplo. Tá? Então, de certa maneira, isso aqui te dá um conforto, te dá segurança para manejar os pacientes. Só não esqueça desses pacientes potencialmente graves. Tá? E um detalhe que eu estava falando, que eu acho que cortou, né? Agora que eu lembrei, sobre o trauma, não esqueça da radiografia. Tá? As feridas traumáticas que tem envolvimento de impacto, que tem envolvimento de trauma, a gente não chama só de ferida cortante, ferida cortocontusa, contusão, o famoso FCC. Lembra também de afastar a fratura naquela região. Se você tem fratura naquela região, com certeza esse cara vai levar antibiótico, com certeza você pode estar frente a um quadro de uma fratura exposta, então muda completamente o jogo, não esqueça também disso. Então, contaminação, você vê que tudo é contaminação para mim em sutura. Esse para mim é o fundamento mais forte. Quando você pensa em sutura, você lembra do fundamento, se está contaminado ou não, você consegue manejar esse paciente com segurança. Você consegue dar alta para ele e não ficar pensando se aquele paciente vai voltar, se vai dar algum problema. Então não esqueça disso, meus caros. E aqui, ó, atenção aqui para vacina antitetânica e atenção para cuidados. E aqui de cuidados, cara, de verdade, lembra de você orientar o paciente em relação ao curativo. Vou até abrir os comentários aqui para vocês discutirem. Lembra de orientar o seu paciente como fazer o curativo. Não, tipo, o óbvio, ele é só óbvio para você. Ele precisa ser falado, o óbvio precisa ser falado. Então, não é simplesmente prescrever e pronto. Na hora que você for dar alta para esse paciente, na hora que você estiver fazendo o seu receituário, escreva o que ele tem que fazer naquela ferida. Se ele tem que lavar com água e sabão, ele pode lavar com água oxigenada, ele pode lavar com água boricada. Você tem que falar para ele, olha, eu quero que você lave com água e sabão, não precisa de mais nada. Você pode usar água corrente na hora do banho, por exemplo, para lavar a ferida. Não é para ficar preto, tem que passar a bucha em cima dos pontos, tem que tirar o que está preso nos pontos. Olha, você vai tampar essa ferida por 5 dias, vai deixar tampada por todos os dias. Na próxima quarta-feira, você vai tirar os pontos. Você tem que orientar as coisas assim. O óbvio tem que ser falado nessa hora. Porque, olha, eu já tive a oportunidade de atender mais de uma vez pacientes que retornam ao pronto-socorro com feridas visivelmente infectadas e às vezes por não ter feito curativo em casa, por não ter limpado a ferida. Eu lembro de um caso, o Igor está aqui, não sei se ele vai lembrar, a gente operou uma varize e a gente tem as orientações, são 3 folhas que o paciente leva para casa, né, de orientações. Mas eu não sei por que cargas d'água, né? O paciente não tirou as ataduras. Pensa bem, ele ficou quase 12 dias, 13 dias com atadura. Pensa, óbvio que tinha infectado, infeccionou todas as incisões que a gente fez, né? Incisões de virilha para retirada da safena e incisão no tornozelo, né? Que também para retirada distal da safena. Porque ele ficou com a atadura presa, né? Pensa bem, claro que vai infectar. Então tem que falar o óbvio, lembra disso. Tá? Cuidados, atenção com cuidados é muito importante. E aí, depois, a gente vai ver um vídeo de uma sutura aqui, de um casinho que eu fiz, e a gente vai até discutir um pouco na hora da sutura, discutir um pouco do passo a passo, do procedimento, mas vamos discutir agora outro fundamento, outro tipo de procedimento que rola no pronto-socorro, para a gente também ter segurança, e tem a ver muito com sutura, por isso que eu vou colocar aqui logo em seguida, antes de colocar a sutura em si, tá? Que é o paciente com mordedura. Quem já atendeu mordedura ou quem já sofreu uma mordedura de um mamífero? Vou chamar mamífero, tá? Porque
Mas o cara que mais chega no pronto-socorro é cachorro e gato, mas tem outros mamíferos aí. Quem já viu? Manda pra mim nos comentários aí, que você já sofreu ou se você já atendeu um paciente com mordedura. Mordedura. É um outro tipo de paciente que tem um fluxograma simples também. Ele tem um entendimento muito simples e passa pelo mesmo fundamento para mim de sutura. Javali sinistro. Já sofri mordedura na cara. Cara, nossa. Não, mas javali eu tô de cara. Javali, bicho, é sinistro, velho. Que isso? Já sofreu uma galera aqui. Temos pessoas aqui que sofreram vítimas. Temos várias pessoas vítimas aqui de acidentes por mordedura. Agora, javali eu tô de cara. Javali nunca viu. Esses dias eu ouvi cavalo. Esses dias alguém me mandou que tinha sido atendido um paciente que foi mordido por um cavalo. Nem sabia que cavalo mordia assim. Vai que na hora da cenoura o cavalo se revoltou, ele não queria mais cenoura, queria um abacate e mordeu sua mão. Mordedura de cachorro grande porte na frente da faculdade, isso aí. O paciente mentiu que tinha sido mordido por cachorro, fez todo o protocolo no acidente com um galho de árvore. Pô, qual foi, velho? Por que o cara falou que era um galho de árvore? Que ideia, hein? Ele tava sem graça, às vezes de pegar o cachorro dele, né? Matar o cachorro dele, sei lá. Né? Mas rola, paciente comum, cara. Paciente comum. Você ficar um mês no pronto-socorro aí, vai chegar um paciente com mordedura. Já atendi... Não, depois eu vou contar. Depois eu conto esse caso. Já atendi um também raro. Acho que ninguém nunca atendeu o que eu atendi. E aí... Simão e Pumba. Exatamente, Simão e Pumba. Ó, e aqui... Qual que é a ideia aqui? Mordedura... Eu montei essa aula aqui exatamente pensando no caso que eu atendi. Por quê? Tem dois tipos de mordedura. A mordedura que é e a mordedura que não é. Tá? Por que eu tô falando da mordedura que é e que não é? Já vou chegar lá. As que são realmente mordeduras por um mamífero, que eu tenho um risco, por exemplo, de transmissão de raiva, né? Que é o que a gente está querendo colocar aqui em pauta, eu preciso também definir se é um acidente leve ou grave. Pelo risco de contaminação mesmo. Na mesma ideia da sutura, parte pelo mesmo pressuposto. E aqui face, pescoço, mão e pé entra também como uma ferida de risco. Risco para gravidade. Não é um acidente leve, é um acidente grave. Outra coisa, se eu tenho um acidente profundo, né, extenso, sujo, lesões ligamentares, lesões musculares importantes, eu também tenho um acidente grave. Tá? Se eu tenho também um acidente, por exemplo, por um morcego, né, eu também considero um acidente grave. Ou seja, aqui, além do tipo de sutura, do tipo de trauma, eu tenho um animal também que eu tenho que levar em consideração, que é um animal que transmite mais, tá? Então eu já considero um acidente já mais grave, beleza? Tem quem quiser depois dessa live, manda um direct pra mim que eu vou mandar um fluxograma muito foda que eu já vi do Einstein. Um dos melhores que eu já vi, o mais simples que eu já vi, uma tabela só. Puf, acabou. Se você entende o que está por trás da... Por isso você precisa da live, por isso você precisa dessa aula. Se você entende o fundamento, só você bate o olho na tabela, você já sabe, pronto. Você carrega isso no telefone aí, é a melhor fotinha de tabela que eu já vi. E aí, você precisa, toda vez que você tem uma mordedura, as que são, primeira coisa que você pensa se é um acidente leve ou grave, tá? Eu preciso agora avaliar o animal. Se é um animal, olha isso. Então, eu tenho o tipo de acidente, é um acidente leve ou grave. Segunda coisa que eu preciso avaliar, o animal que mordeu. É um animal sem suspeito, ou um animal que morreu, ou um animal que fugiu, ou um morcego, por exemplo. Esse é o ponto dos animais aqui que eu preciso me atentar. Por quê? Né? A depender do tipo de suspeita que eu tenho, ou, por exemplo, do tipo do animal, eu já vou ter uma conduta diferente. Olha aqui, vê se está claro para vocês. Deixa eu ver aqui, vou abrir os comentários aqui. Mande um coração para mim se você está entendendo. Se você não está entendendo isso, eu vou repetir, tá? Eu repito para você. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha, a gente tem um paciente aqui com mordedura no pronto-socorro. Eu preciso pensar das mordeduras que são e que não são. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu estava no pronto-socorro e eu atendi um camarada que foi mordido por um peixe. O peixe não vai transmitir raiva. O peixe pode ter cortado o dedo dele. O peixe pode ter até infectado o dedo dele. Mas não tem nada a ver com raiva. Não tem nada a ver com raiva. Beleza? Por isso que eu estou falando das que são. Que rola. Tá? Rola. Eu preciso de um mamífero. Um mamífero que vai transmitir. O resto não é. O cara, sei lá, mordido por um jacaré. Porra, horrível.
Mas eu não vou pensar em raiva, tá bom? Porque eu já atendi um cara com mordido por peixe no dedo. Era ferida grande até. Não sei nem como o cara conseguiu, mas sei lá. Mordido por um peixe, tá? E aí eu penso no tipo do acidente, se é um acidente leve ou grave, porque vai mudar a minha conduta. Acidente grave, aí, Rom, por que é leve? Cara, o leve é o resto. Eu costumo fazer isso. Eu costumo entender os fundamentos para tentar decorar as coisas, para tentar entender de uma maneira mais simples para mim. Eu tento usar isso. Então, o que é grave? Grave é um acidente de face, um acidente de pescoço, um acidente de mão, de pé, um acidente profundo, um acidente todo sujo, um acidente antigo. É um acidente por um morcego. Pronto. Beleza, isso aqui é grave. Então, dessas que são graves, dessas que são realmente feridas, eu também lembro do tipo do animal. É um animal sem suspeito, ou seja, um cachorro que estava em casa, de boa, né? Um cachorro que que tá no pet, que toma sorvete no pet, que tá de boa em casa, um dia ele foi lá, de repente mordeu. Não é um cachorro doente, é um cachorro doméstico. Você vai conseguir acompanhar aquele cachorro. É um cachorro que eu não tenho uma suspeita. Agora eu tava andando um dia na rua, na praia, tomando água de coco, e aí do nada veio um cachorro e me mordeu. É um cachorro suspeito, eu não sei quem é esse cachorro, nunca vi esse cachorro na minha vida. Eu tava lá, passando por uma árvore, caiu um gato na minha cabeça e me mordeu. Sei lá, não sei qual foi esse gato. Que é um gato raivoso? Não sei, pode ser. Agora, mesmo que seja doméstico, mesmo que seja de algum lugar que eu tenho, como é que fala? Que eu tenha contato ali, meu animal some ou morre, foge da casa ou ele vem a morrer. Né? Por que isso? Né? Porque o paciente, o animal também tem que estar doente. O animal, para transmitir raiva, ele fica doente. Né? O cachorro, o gato, eles ficam doentes. Então, e raiva tem uma letalidade absurda, né? Então, o animal ali vai mudar completamente o comportamento dele, vai morrer, vai sair da casa. Então, esse tipo de coisa me leva a uma suspeita muito grande. Ou se eu tenho um acidente, por exemplo, de alto risco, seria um acidente por morcego. Nessas situações, olha aqui, eu escrevi a conduta aqui para você printar. Vou printar. Puf. Se eu não tenho suspeita, se eu tenho um acidente leve, eu apenas acompanho. Se eu não tenho suspeita, mas tenho um acidente grave, ou seja, um acidente no rosto, profundo, expôs a mucosa, lesou dentro e fora, olha que coisa, né? Corte na gengiva toda, uma mordedura que saiu um pedaço, arrancou um pedaço da orelha, uma coisa, né? Uma ferida grave, por exemplo, que eu estou falando de face aqui, por exemplo, um acidente grave, está indicado aí, por exemplo, 2 doses da vacina e acompanhar. Romulo, como que eu faço isso no pronto-socorro? Você precisa encaminhar esse paciente para o centro de zoonose mais próximo. Quem faz a vacinação é o Ministério da Saúde, é uma vacina que vai vir para aquela pessoa, né? Você não vai ter isso dentro do hospital, tem uma vacina de raiva com soro, não, isso não tem. A gente precisa de encaminhar esse paciente para um centro de zoonose. Às vezes dentro do hospital pode até ter referência, pode até ser uma referência, mas a grande maioria das vezes, pelo menos eu nunca trabalhei em um hospital que tinha ou que era centro de referência de zoonose. Então eu sempre tinha que encaminhar para um posto de saúde, aquele posto de saúde faz uma nova triagem e aí faz o tratamento, beleza? Agora, se eu tenho um caso suspeito, ou seja, aquele dia que eu estava andando na praia, tomando água de coco, o cachorro veio do nada e me mordeu. Se eu tenho um acidente leve, eu indico as 2 doses, ou seja, a mesma coisa da conduta da cima. Vai só aumentando, né? Se eu tenho um acidente grave, eu já faço soro mais 5 doses de vacina. Olha, eu tenho um caso suspeito, é um acidente grave, acidente na face, na mão, dilacerou a mão toda, exposição de tendão aqui no punho. Eu vou ter que fazer, além do soro, 5 doses de vacina, beleza? Agora, nosso terceiro tipo de animal, o terceiro caso que poderia acontecer, um animal desaparecido ou morto, né? Sumiu, foi dentro de casa mesmo, doméstico, mas mordeu ali e aí, claro, depois que ele está fazendo acompanhamento, né? Lembrando que a gente sempre tem aquele 10 dias de acompanhamento, né? Imagina que durante esses 10 dias que o animal está sendo acompanhado, o animal desapareceu ou ele já tem um relato que o animal morreu. Eu não consigo mais saber se é suspeito, eu não consigo mais saber se ele teve ou não. Eu não consigo mais acompanhar. Qual que é a ideia? Se você não consegue acompanhar o animal, ele acaba caindo nesse fluxograma. Eu não consigo acompanhar esse animal. Eu não consigo estar do lado dele. Não é um animal doméstico. Mesma coisa. Tá? Então não tem tanta complexidade não. Se é leve, vacina 5 doses. Tá? Se é um acidente grave, soro mais 5 doses de vacina. Ou seja, ele enquadra no mesmo tipo de acidente suspeito. Tá? Então assim, Romulo, o que disso aqui realmente é importante? Isso aqui cai em prova pra caramba, velho. Mas na prática, não é você que vai fazer as 5 doses de vacina, não é você que vai fazer isso aqui. Na prática, o que realmente importa é você saber diferenciar um do outro. É você saber que esse aqui é um acidente leve, um acidente grave, é um acidente suspeito, é um acidente de um animal desaparecido,
para você poder orientar o seu paciente melhor, para que ele venha a ter o melhor tratamento. Porque isso não é um tratamento que você vai fazer ali no pronto-socorro. Você vai ter 5 doses, 2 doses, 3 doses, isso aí, para prova, cai pra caramba. Mudou, né? Era 4 doses e foi para 5 doses. Eu já tive que refazer essa live, inclusive, dentro do treinamento por causa disso. Só que o fundamento aqui você precisa saber. Esse fundamento aqui você precisa saber. E fica simples dessa maneira. Fica simples. Porque o que eu tenho que passar para vocês aqui, o que eu quero passar para vocês aqui, não é esse fluxograma, não é a gente decorar aqui 5 doses, não é um mnemônico para a gente saber que é 2, 5 e depois 5 de novo, não é isso. Porque esse tipo de coisa, ele vai te ajudar muito para fazer uma prova, para fazer a residência, para passar alguma coisa. Agora, na prática, a não ser que você esteja lá no centro de zoonose, o que você precisa no pronto-socorro para ficar tranquilo é identificar. Você precisa gerenciar o risco. É uma coisa que a gente fala muito dentro do treinamento e isso alivia muito. É uma das estratégias que a gente usa para você tirar esse peso que você está carregando no pronto-socorro. Quando você percebe que você está ali gerenciando o risco, você está fazendo estratégias de atendimento, você entende que você não precisa fazer isso tudo. Então, toda vez que você estiver estudando alguma matéria, perceba. Várias vezes você vai ter isso. Por várias matérias, vários capítulos, tudo, praticamente tudo, não vou botar no generalizar, mas tudo vai ter essa nuance entre a prática e a teoria. E às vezes é difícil a gente perceber sozinho. É difícil a gente perceber sozinho o que realmente importa. Então, por isso que dentro no projeto Pé Zerado, o primeiro episódio do projeto é a gente mostrar para você o que realmente importa. Como você consegue identificar isso dentro da faculdade. É por isso que a gente monta. O primeiro episódio vai ser exatamente isso. Porque isso já muda o jogo absurdamente. Sacou? Beleza? E agora, meus caros, como a gente está falando de ferida aqui, eu vou deixar segundo para fazer essa aula vai ser em 2 partes. Então, como eu falei, vou fazer a parte de drenagem, corpo estranho no ouvido e outros acidentes mais amanhã às 9 horas. Então, se você está nessa live aqui, participe da live de amanhã às 9 horas. E a gente vai ter também ali, eu vou colocar alguns procedimentos. Vou falar de unha também. A Xeris ungueal também é um bom tipo de procedimento que rola pra caramba no pronto-socorro e vale a pena a gente também ter esse ideia. Ali é mais técnica mesmo. Acho que eu vou explorar mais a técnica do que realmente o fundamento ali da unha, porque não tem muito pra onde fugir, né? Você tem que retirar mesmo, né? O que a galera faz, às vezes, é ficar usando antibiótico, mandando pra casa e acaba que você não faz, mas alguém vai fazer. Alguém vai ter que acabar retirando essa unha, então. E aqui eu vou colocar o seguinte, vamos colocar aqui uma sutura rolando ao vivo, para a gente lembrar do passo a passo aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz para fazer uma sutura, isso é uma ferida de couro cabeludo, né? O paciente caiu, na verdade ele estava abaixando, ele levantou e bateu a cabeça. Era algo assim, né? Não é algo simples dessa maneira. Você vê que é uma ferida limpa, uma ferida que não tem sujidade, né? Você vê que eu estou mais confortável em relação à minha antisepsia. Eu estou mais confortável na minha antisepsia porque eu vejo, né? Estou vendo uma ferida limpa. O paciente limpou em casa, tomou banho, não tem sujidade, né? Uma ferida com poucas horas de acidente, 2, 3 horas de acidente. Então eu estou confortável em fazer esse procedimento, né? Então eu faço uma bela antisepsia para eu ter um campo onde eu fico confortável para fazer o procedimento, tá? Então, obviamente aí a gente já se preparou, está de luva, né? Você seguiu aquele passo a passo tradicional, né? Antisepsia dá para fazer daquele jeito circular, né? Ou a gente faz quando tem uma ferida assim, desse jeito. Eu costumo fazer desse jeito centrífugo também, mas usando a linha média, né? E depois saindo do centro, fugindo da linha média. Então é uma forma da gente fazer. Anestesia, tem várias maneiras de a gente fazer anestesia. Tem várias técnicas de a gente fazer. Várias técnicas, né? Basicamente está usando aqui nessa ferida aqui, você poderia usar tranquilamente uma lidocaína, inclusive com vaso, né? Para você poder usar mais volume, mas é uma ferida pequena, você não vai precisar de usar tanto volume assim de anestésico, né? Aqui eu estou usando sem vaso, tá? Uma lidocaína 1% sem vaso. Você vê que eu vou progredindo, né? A ideia é essa, né? Eu vou sempre progredindo um pouquinho, né? A minha aplicação do anestésico para que na entrada da agulha eu tenha menos dor, né? Se eu faço anestesia primeiro, né? Eu vou sempre progredindo para dentro da área que eu já anestesiei. Para eu conseguir fazer a progressão toda da ferida. Romo, você vai fazer de 2 lados, um de um lado e um do outro. Eu costumo fazer assim, né? Anestesio sempre as bordas, né? Faço as bordas primeiro e depois eu vou progredindo em direção à outra borda, tá? Lembrando aqui, né?
o fundamento de qualquer anestesia, né? Aspirar sempre, né? Aspirar. A gente não aspira para, sei lá, para sujeira, para nada, não. A gente aspira para ver se a gente não está acertando algum vaso, né? Você não quer enfiar lidocaína na corrente sanguínea de um paciente que está ali tranquilo para fazer uma sutura. Então fez uma bela anestesia ali, né? Normalmente quando a gente faz anestesia, sangra um pouquinho, tá? Não fica preocupado não, você acertou uma veia, acertou uma artéria, não. Você está jogando anestésico ali, você está querendo ou não, você está destamponando o que já estava coagulado. Então não se preocupa com isso não. Beleza? Coloca uma gazezinha assim, ó, fica tranquilo, prepara sua sutura. Nesse caso aqui, cara, sutura traumática aí, na grande maioria das vezes, de pronto-socorro, né, eu lanço mão de uma sutura simples, sutura, né, ponto simples. Né? Não costumo fazer nada muito complexo, não. Não sei que eu precise. Tivesse uma ferida aqui sangrando muito, tivesse alguma coisa muito além aí da situação, que eu precisasse lançar a mão de um ponto em X, um Donat, mas basicamente ponto simples, né? Se você quer aprender um ponto para dar plantão, cara, um ponto simples, ele vai te resolver, assim, a imensa maioria dos seus pacientes, a imensa maioria dos casos, você vai conseguir resolver simples, com ponto simples separado, né? Ponto simples separado para ferida traumática, eu ainda acho que é a melhor indicação, a melhor conduta. Pontos mais espaçados, um pouco mais espaçados. Rom, você não está zero preocupado com a estética aí? Não, uma lesão de couro cabeludo eu não estou tão preocupado assim, diferente de uma lesão de face, mas uma ferida que você tem uns pontos mais espaçados, né? Principalmente ferida traumática, você tem uma possibilidade de drenagem num futuro próximo, né? Pensa bem, se aquela ferida evolui com abscesso ali, né, e eu tenho pontos um pouco mais espaçados, eu tenho a possibilidade de drenar aquela ferida sem precisar abrir ela inteira. Lembra sempre disso. Por que você não está usando monocrio? Por que você não está fazendo uma sutura intradérmica? Por isso, cara. Se meu fundamento maior da ferida traumática é a infecção, e tu vai e faz um intradérmico aí, se você coloca essa ferida hermeticamente fechada, se ela infectar, meu amigo, tu tá causando um abscesso. Não lembra disso, sabe? Lembra disso. Lembra desse fundamento. Não é bonito, não sei o que. Cara, mas você tem que pensar no paciente, tem que pensar na melhor coisa para ele, assim. E é muito melhor ele às vezes ter uma cicatriz aí, que, se ele tiver uma cicatrização boa, vai ficar uma cicatriz ok. Eu tenho aqui uma ferida aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, na testa. Ponto simples aqui, dá até pra ver os pontinhos. E, tudo bem, cara, não infectou. Tudo bem. Então, eu sempre gosto de falar esse detalhe aí, né? Esse detalhe do monocrio e tal, passa por esse problema. Qual é o espaçamento de cada ponto? Cara, você abrir o livro de técnica cirúrgica aí, vai dependendo do tipo de sutura, né? De 3 milímetros a 5 milímetros a 1 centímetro. Então, 1 centímetro é bem razoável. 5 milímetros a 1 centímetro para um ponto simples é bem razoável, tá? Mas, o Igor, concorda comigo que isso é detalhinho? Isso é detalhinho? E aqui no peça zerado não tem esse detalhinho, velho. Os pontos são espaçados para que a sutura feche. É isso que você precisa saber, velho. O que adianta eu te falar que é meio milímetro? Você vai, levar uma régua? Não vai. Sutura a gente dá para que a ferida feche. Para que eu tenha coaptação das bordas, que eu tenha fechamento daquela ferida. É para isso que serve. Aqui eu dei pontos, 1 centímetro espaçado, mais ou menos. Mais ou menos isso. Deve ter sido uns 1 centímetro de cada ponto. Mas, poderia ter feito com meio, às vezes, dependendo da situação. Aí eu estou usando o fio 3. Se eu estivesse usando o fio 4, talvez eu poderia ter usado meio. Porque couro cabeludo é uma sutura que eu tenho que fazer um pouco mais firme, tem que fazer um pouco mais hermética. Então, vai depender, vai mudar de cada caso. Cada caso vai ser um caso, meu caro. Então, belo procedimento, né? Uma bela sutura, uma bela live. Mais uma bela live das 9 horas. O importante é fechar, o importante, dentro do treinamento, dentro do CF, a gente martela isso pra caramba, né? Vou falar um dado aqui avulso, mas sim, 70%, 80% da insegurança do recém-formado, ela não está relacionado ao que ele não sabe, não está relacionado ao que ele não estudou, não está relacionado aos pacientes que ele nunca viu, está relacionado à quantidade de matéria que ele carrega, ele não consegue dizer o que aquilo é importante. Isso gera só insegurança. Você pode até concordar comigo ou não, mas
Eu nunca estudei em véspera de prova por causa disso, porque quanto mais você começa a estudar ali na véspera, mais você percebe que você não sabe. E para a prova, realmente tudo pode cair. E aí eu desesperava. E na vida ela tem uma coisa semelhante, na prática tem uma coisa semelhante. Chega um ponto que não é o quanto mais você sabe, é o quanto você sabe aplicar daquele conceito, quanto você sabe aplicar daquele conteúdo. E você pega, às vezes, um negócio super chato, lento e demorado de ler, né? Clínica cirúrgica de uma ferida traumática, e joga ela no simples, cara. Joga ela no fundamento de cada coisa. Tira todos os detalhinhos e ela fica desse jeito para você. Em 20 minutos você consegue entender exatamente o que você precisa fazer. Essa é a ideia. Esse é vamos dizer, esse é o método que existe por trás do PS Cerrado. Tudo no PS Cerrado é baseado nisso. Uma coisa que a gente aprendeu e que quando a gente percebeu, né, na residência de vascular, quem for participar do projeto PS Cerrado vai poder ver a gente contar essa história com detalhes, né? E quando a gente percebeu isso, que a gente tinha essa mesma pegada, assim, foi uma coisa meio até curiosa, a gente começou a ensinar isso, nem era o PS Cerrado na época, era outro Instagram, era outro nome. Mas quem sabe tem alguém, se tiver algum veterano aí, se tiver algum veterano do PS Cerrado, vai lembrar. Curtiram, meus caros? Curtiram? Você sabe que tá rolando a guerra de prints. O que é a guerra de prints? Eu preciso ganhar do Igor, eu preciso ganhar dele. Ele deve estar como ele fez as últimas lives, ele tá me ganhando nas contas. E quem ganhar vai ter um presente aí que depois eu vou contar pra vocês. É uma aposta séria que a gente fez. Então, faz o seguinte, vou botar esse vídeo aqui pra você fazer um print top, pra gente causar aquela disputa boa. Se você tá comigo e quer ficar na live de amanhã, que a gente vai ter eu vou botar procedimento aqui de Exeres ungueal, vou botar procedimento de drenagem. Printem essa live, porque eu preciso ganhar do guru, beleza? Coloca aí, Tim Brito, eu preciso ganhar do guru, beleza? Essa aposta é importante, me ajudem. E mais pessoas vão poder assistir essa live, então, uma boa, já é uma bela desculpa, tá? Claro. Fazer o seguinte, eu vou pegar a live, como ela ficou cortada, galera, eu não vou postar essa live agora. Só vocês que participaram aqui vão curtir, mas eu vou postar ela lá no YouTube. Vou deixar na íntegra lá no YouTube. Então, de qualquer maneira, já é uma boa. Ou talvez eu poste aqui. Não sei. Beleza. Deixa eu responder só o itens aqui para a gente poder partir. O tempo da retirada de pontos muda de acordo com a ferida em um mesmo local. Normalmente aí de 7 a 10 dias, né? Você vai ter que avaliar. Mas tem feridas, aí não feridas traumáticas, né? Mas tem feridas de laparotomia, por exemplo, que a gente segura aí 14 dias e tal. Mas ferida traumática aí, normalmente 7, 10 dias, tá bem razoável. Você pode pedir para acompanhar, se você achar que é uma ferida que pode precisar de mais tempo, né? Mas uma ferida de dobra, né? Uma ferida de cotovelo, que eu tô sempre dobrando, ferida de dedo, pode ser uma ferida que precisa de mais tempo, né? A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, mas basicamente 7, 10 dias a gente consegue entregar isso aí com qualidade, com solidez. Beleza, meus caros? Bom dia para vocês. Amanhã às 9 horas a gente tem a segunda parte, procedimentos mais recorrentes no PS. Para você, meus caros, era o PS. E se você tá aqui e não vai participar do projeto PS Zerado, meu amigo, vá lá na bio, assim que acabar essa live, se inscreve e tamo junto. Beleza? Beijos, fiquem com Deus. Até as 9 horas da noite. 9 horas da noite a gente volta aqui para mais um momento de lucidez. Tamo junto. Valeu!